Gênesis capítulo 12, versículo 1. Obrigado, viu, meninos? Está ótimo. Ah, eu não acredito. Agora eu entendi o que está acontecendo ali. Olha quem está ali. Que bênção te ver aí, hein, filha? Ô, glória. Deus abençoe. Não dá para você nem ficar vermelho que ninguém está te vendo aí. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Se os meninos não te receber bem aí, você me avisa depois, viu, Ezequiel? Nós vamos pegar os meninos de orelhada aí. Que bênção. É muito bom, né, irmão? Ver a igreja crescer, ver os ministérios expandindo. Jesus sendo glorificado em nosso meio. Gênesis 12, versículo 1. Quem achou, diga amém. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Nunca vai fazer tanto sentido para você esse texto como hoje. Isso aqui nós vamos destrinchar de uma maneira tão poderosa, irmão. Isso aqui vai mexer muito com você. Talvez você leu isso aqui várias vezes, irmão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você os povos da terra serão alcançados e abençoados. Versículo 4. Partiu Abraão como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Agora presta atenção, depois do ponto. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, e você diga amém. Tome seu assento, querido. Queridos, na noite de hoje nós iremos falar sobre coragem em dias de medo. E o segundo personagem que nós vamos elaborar o sermão de hoje é chamado Abraão. É interessante que Deus ele fala para Abraão nesse texto muito conhecido. E eu tenho falado isso, eu aprendi o segredo de pregar, irmão. O segredo de pregar é você pregar um texto que todo mundo conhece. Não tem erro. Todo mundo conhece a história de Abraão. Deus apareceu para Abraão e falou assim: Abraão, sai da tua terra, sai da casa dos parentes e vai para um lugar que eu te mostrarei. Isso fala de um chamado. Isso fala de Deus aparecendo para Abraão e dizendo assim: olha, eu tenho um propósito para você. E a Bíblia vai dizer que ele atende esse chamado e vai cumprir o propósito de Deus. Só que talvez você é muito esperto, lê bastante, e você é uma pessoa entendida, e você pode dizer assim: bispo, Deus não vai me chamar para sair da minha casa, do meio dos meus parentes, para fazer uma grande obra. Não vai. Só que o chamado hoje é diferente. Olha para o seu irmão e diga assim: estou entendendo. O chamado de hoje é diferente. O Senhor não vai falar para você: ô Alex, sai da tua casa, pega tudo, as maquiagens da tua esposa, põe tudo numa sacola, pega a tua esposa, pega os produtos. Porque mulher tem bastante produtos, né, irmão? Hoje de manhã, antes de vir para o culto, irmão, eu falei para minha esposa: tem uma prateleira desse tamanho assim, ó, no banheiro. De uns 80 centímetros, irmão. Eu tenho um shampoo e é uma dificuldade para eu pegar o shampoo lá. Vocês riram porque é dificuldade ou porque eu sou careca, irmão? Tem que ter um shampoozinho, né? Mulher tem muita coisa. Imagina, Deus não vai fazer isso, Alex. Agora, pensa comigo. Imagina, carregar as tralhas da esposa, que é muita coisa. Tem umas chapinhas agora que você aperta assim, elas ficam girando assim. Você já viu que é para... Aí tem o creme para essa parte aqui, ó, do cotovelo. Não tem? Tem umas irmãs que é enjoada, é igual a bispo. Aí tem um creme que é para cá assim, ó, para essa região do contorno dos olhos. Sim ou não? Tem, claro que tem. Aí tem a base. Aí tem aquele negocinho que você passa para dar uma corada depois da base. Tem umas que tem estoque de cílios, né, para pôr uns cílios para uma ceia, para um evento maior. Deus não vai fazer esse chamado para mim e para você. O chamado que Ele vai fazer para a gente hoje é diferente. Porque imagina, se toda vez que Deus fosse te chamar, fosse para você fazer uma mudança. Eu passei por mudança recente agora, irmão. É uma luta. E nesse texto que a gente leu de Abraão, a gente vai entender que a gente vai precisar de coragem para a gente aprender como Abraão. Eu quero aqui já refletir com você em cima de uma palavra muito poderosa. Diga comigo: coragem. Quando a gente fala de coragem, a gente pensa o seguinte:
Coragem, Bianca, minha diaconisa. Às vezes as pessoas falam assim, não, olha, fulano ele tem coragem, ele entrou para lutar com outra pessoa. Quando a gente fala de coragem, a gente tem uma percepção de que é uma pessoa valente, que ela vai à guerra, que ela vai à luta, que ela vai enfrentar um problema, sim ou não? Mas a percepção de coragem que eu quero trabalhar com você nessa noite é de que a coragem nada mais e nada menos é do que uma fidelidade em meio às provações. Eu preciso ter coragem para ser fiel em meio à dificuldade. Eu preciso ter coragem para ser fiel em meio aos problemas. Porque, irmão, o que a gente mais vê é a gente enfiando o pé na jaca quando está no meio do problema. Sim ou não? Fala, minha mulher encheu meu saco, vou beber. Encheu meu saco, vou pegar uma prostituta na rua. Ela está pegando meu pé, vou fazer tal coisa. As pessoas enfiam o pé na jaca. E nós, como povo de Deus, precisamos de muita coragem para permanecer fiel, mesmo as pessoas sendo infiéis a nós. Nós precisamos de coragem para permanecer amando, mesmo quando nos odeiam. Nós precisamos de coragem para orar, mesmo quando nos perseguem. Aleluias! Nós precisamos de coragem para isso. Então, nesse exemplo de Abraão, a gente vai ver que foi um homem que sacrificou aquilo que era confortável para ele e para sua família pela dificuldade e a incerteza. Precisa de coragem para isso. Deus, ele mexeu no centro da história de Abraão. Tirou ele de uma vida confortável, de uma vida familiar tranquila e colocou ele no meio do furacão. Então, o contexto é o seguinte, Deus chama Abraão, e Abraão ele deixa Ur dos Caldeus para poder cumprir o chamamento de Deus. E aí a gente vai ver que ele leva com ele o pai dele, diga comigo, o pai de Abraão, o sobrinho, e eles se estabelecem em uma terra chamada Harã. Gênesis capítulo 11, versículo 31. O texto vai dizer, saiu com eles de Ur dos Caldeus a fim de ir para a terra de Canaã. Quem sabe quem é Canaã? Diga amém. Porém, o texto vai dizer que antes de eles irem a caminho de Canaã, eles param nessa terra de Harã. E Terá, pai de Abraão, ele morre nessa cidade chamada Harã, antes que a sua família chegasse na terra de Canaã. A gente vai perceber que, passado esse tempo, quando eles se estabelecem na terra de Harã, Deus chama Abraão nessa terra de Harã. Diga comigo, na terra de Harã. E agora cabe uma reflexão muito poderosa aqui, nessa introdução. Porque quando nós nos aproximamos da presença de Deus, a maioria das pessoas, Silvio, elas fazem a conta, filha, pensando no seguinte: o que Deus vai poder me dar? O que Deus vai fazer por mim? Alguém aqui tem dúvidas de que Abraão é um modelo de fé que a gente deve seguir? Tem alguém que tem dúvidas disso? Quem acredita que Abraão é um modelo a ser seguido? Só que quando a gente olha, depois que ele perde o seu pai, na terra de Harã, Deus chama ele para sair daquele lugar. E aí, o cálculo que eu fiz é o seguinte: Deus chama Abraão e fala para Abraão o seguinte: sai da tua terra, faz assim comigo com o dedinho, ó, sai da tua terra, pode ser melhor, sai da tua terra, da parentela, da casa do pai. Ou seja, o chamado de Abraão já é marcado por 3 renúncias. Eu não vejo Deus chamando Abraão para falar assim, ó, eu vou te dar. Primeiro Deus fala assim, eu vou te tirar. O problema nosso é que a gente se concentra. Agora eu te falei que vai fazer sentido, irmão. Esse texto aqui você nunca mais vai ler do mesmo jeito. Porque quando a gente olha para Abraão, a gente diz assim: Abraão vai arrebentar, Abraão vai ser bendito, Abraão vai ser abençoado, Abraão vai prosperar. Mas Deus pediu 3 coisas tranquilas para ele: sai da tua casa. Você tem sua casa própria? Só quem tem sua casinha própria, que ralou, que batalhou, sabe o que eu estou falando. Ei, não, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela. Talvez você tenha problema com parente, você pode dizer assim: bispo, se Deus falasse para mim isso aqui, ô glória. Mas Abraão vivia bem com a sua parentela. É difícil você sair de longe dos parentes que você ama. Às vezes você vive dentro de um quintal ou próximo de alguns parentes, que é problemático. Ia ser uma bênção. Mas aqui para Abraão é sacrifício. Ele falou: sai da tua casa, sai do meio dos parentes. E a verdade é, irmão, que verdade seja dita,
Não importa que tipo de parente a gente tem, mas quando o pau fecha, são os parentes que estão lá. É o irmão, é o pai, é a mãe. Quem concorda com isso? Eu já tive essa experiência, irmão. Vira e mexe, o pau quebrava lá, irmão. Eu tenho mais 5 irmãos. Era um pega pra capar, meu filho, o pau fechava, mas quando acontecia um problema, quem que estava lá? É os parentes, é a família. Ele diz, da casa do teu pai. Agora, quando a gente olha para esse texto, ele foi chamado para ir para uma terra que Deus mostraria. Vamos compreender aqui quando Deus ele chama esse homem. Por que Abraão precisava de coragem? Olhe para mim e redobre a atenção. Deus chama ele e a gente acha lindo. Quantas vezes você está num culto e fala assim, poxa, se Deus me chamasse e falasse comigo igual Abraão, sai da tua família, da tua parentela, da tua terra e da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sabe mais ou menos o que Deus estava querendo dizer para Abraão? Falando, Abraão, você vai fazer o seguinte, você vai pegar lá em Guaianá, você vai entrar dentro do trem, sentido o Brás, e você vai ir. Quando você estiver chegando ali no Tatuapé, ali em Comendador, Emelino, eu vou te dizer se você vai ter que fazer baldeação no Tatuapé, eu vou te dizer se você vai ter que fazer baldeação no Brás, se você vai ter que ir até a Luz fazer uma outra baldeação. Só sai de onde você está, Abraão, e no meio do caminho eu te digo para onde você vai. Irmão, numa geração de hoje que trabalha com Waze, com GPS, eu me lembro quando eu comecei a fazer Uber, irmão, não deu muito certo, porque até com GPS eu errava o caminho. Mandava entrar para a esquerda, eu não virava para a direita, mas às vezes era 2 entradas. Quem já passou por isso? Você sabe como é que é. Entre a esquerda, aí tem uma esquerda aqui, uma infeliz de esquerda logo adiante. Aí você não sabe qual é a primeira que você entra. Eu erro passagem direto. Agora, para uma geração que está acostumada com o Waze, com o Google Maps, o Waze, irmão, ele fala até se você passou do limite de velocidade, sim ou não? Pra gente hoje é tranquilo. Agora imagina você entrar numa viagem sem saber para onde você vai. Com a tua mulher. E com teus filhos. E levando um sobrinho pentelho ainda. Olha os desafios que Abraão vai enfrentando. Ele tem que abrir mão do seu conforto, abrir mão da sua família, abrir mão da parentela, ir para um lugar inóspito que ele não sabe aonde é. Aí vai começando a fazer sentido. Só que tinha uma coisa, mesmo ele tendo que fazer 3 renúncias e ir para um lugar que ele não sabia onde era, existia uma promessa. Deus falou assim, eu sou contigo. Aleluia. Deus assegurou para Abraão, eu serei contigo. E uma coisa interessante que a gente vê aqui é o seguinte, que quando Deus chama Abraão, ele não fica fazendo os cálculos, será que eu vou, será que eu não vou, será que vai dar certo, será que não vai? A Bíblia diz, e partiu Abraão. Ele pegou a esposa, pegou Ló, pegou os seus bens, só que agora aqui é uma parte que eu quero me ater com você. Quem me ouve bem aí, diga amém. Ô Dani, uma coisa, eu recebi um chamado de Deus com 15 anos de idade, só quem já teve essa idade aqui sabe. Não dá vontade de largar a família, chutar tudo e ir viver no mundo com uma mochila, ir para Paranapiacaba, ver cachoeira, subir, escalar montanha. Eu não sei se você já pensou nisso, irmão, com essa idade de 15 anos. Quem aqui já pensou em sair de casa, irmão, com 15? De repente a nossa geração hoje com 10 já pensa isso. Sim ou não, irmão? Você fala, eu vou largar todo mundo, eu não quero saber do meu pai, eu não quero saber da minha mãe, eu não quero saber dos meus irmãos, eu não quero saber de ninguém, eu vou cair no mundo. Quem já passou por isso? Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você pega um velhinho e você fala para ele assim, nós vamos mudar. Quer matar um velho do coração é falar para ele de mudança, sim ou não? Sabe o que a Bíblia diz? Que Abraão tinha 75 anos quando Deus falou para ele assim, eu vou mudar a tua vida de cabeça para baixo. Aí eu quero refletir com você, dito isso, por que foi preciso Abraão ter coragem? Nós falamos na semana retrasada sobre Davi, coragem para lutar. Irmão, nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma pandemia. Nós estamos atravessando momentos difíceis, empresários que estão quebrando, empresários que estão surgindo, empresas fechando, empresas abrindo, igrejas fechando, igrejas crescendo. A gente está no meio de uma reviravolta, o mundo está esquisito, sim ou não, irmão? O mundo está esquisito. E nós precisamos de coragem para crer. Diga aí para o seu irmão, você precisa ter coragem para acreditar no que Deus vai fazer. Nós precisamos ter coragem, irmão. E o primeiro motivo que levou Abraão a precisar ter coragem, por quê? Primeiro motivo, ele não sabia para onde estava indo, irmão.
Só quem é casado aqui, irmão, e já precisou entrar dentro do carro para viajar com a esposa e com o filho, sabe como é que é, irmão. Você tem o GPS. Eu já fui para Ribeirão Preto, para outros lugares, irmão. É um Deus nos acuda. A gente tem o GPS, a gente sabe a hora que vai chegar, a gente sabe as paradas que vai fazer, você coloca o sem parar. Só que Deus, ele manda Abraão fazer uma jornada e Abraão não sabe aonde que é o local de destino. O texto afirma que Abraão e a sua família deixaram Ur dos Caldeus a fim de ir para a terra de Canaã. Só que existem duas matérias teológicas chamadas exegese e hermenêutica. E nós vamos agora fazer a aplicação da exegese para que você entenda. O que é a exegese da teologia? Isso aqui não é complicado, vai te ajudar. A exegese é o estudo teológico que nos ajuda a entender a compreensão do texto para os dias a qual ele foi escrito. Diga amém. Deu para entender isso? Então, quando eu leio de maneira exegética, eu não leio a Bíblia querendo compreender para os meus dias. Eu leio a Bíblia com uma percepção e com um sistema teórico para a compreensão daqueles dias. E a hermenêutica, ela me ajuda a pegar a compreensão dos tempos bíblicos de uma maneira organizada e teórica para compreender para o contexto dos dias de hoje. Então, duas matérias, exegese e hermenêutica. A exegese do texto vai nos dizer o seguinte: quando se fala de Canaã, a terra de Canaã era uma terra que mana leite, só que Abraão sabia disso? Abraão não tinha noção. Quando a gente fala hoje de Canaã, a gente sabe que a terra era uma bênção. A gente sabe que a terra ia arrebentar. A gente sabe que esse lugar ia ser um dos melhores lugares do mundo para se viver. Só que Abraão não sabia de nada. Olha para o teu irmão e diga assim: muitas vezes você não vai saber onde Deus vai te levar. Você está preparado? Pergunte para ele. Você está preparada, filha? Estava bom o som, começou a dar um negocinho aqui. Você está preparado para isso, irmão? Você está preparado? Cláudio, pensa, Ana, pensa, há 3 meses atrás, como é que estava a vida de vocês? Aí vocês aceitaram o convite para vir na igreja, pronto, mudou tudo. Bagunçou tudo, irmão. Talvez lá 4 meses atrás, 5 meses atrás, não, nós vamos fazer um fim de ano na praia. Ah, vai ser bênção, vai ser regado, olha, vai ser uma bagunça. Aí você recebeu um convite para ir na igreja, ninguém falou para vocês deixar de fazer nada. Alguém aqui falou? Eu falei, não, agora eu estou indo para um lugar, eu não sei onde que vai dar essa viagem, mas eu estou seguindo a voz que me chamou. É assim que o nosso Deus faz. Ele não vai dizer muitas vezes aonde que nós vamos chegar, mas a gente sabe que a gente está indo. Nós estamos seguindo essa voz, amém? Então, irmão, não tem nenhuma indicação de que Abraão ele tinha essa familiaridade com a terra que Deus chamou ele. Agora, por uma questão histórica, a gente sabe que Canaã era uma terra que manava leite e mel. Agora a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8, quando eu estiver ministrando sério assim, irmão, a gente acaba estudando bastante para poder abençoar teu coração. Venha com caneta, com papel, venha com a tua Bíblia para fazer a anotação, que isso vai ser bênção para a tua vida. Hebreus 11, 8 vai dizer que Abraão saiu sem saber para onde estava indo. Tem gente que pensa que fumar maconha deixa doido. Não, irmão, te deixa doido servir esse Deus. Eu já fumei maconha, já cheirei cocaína, já bebi um monte de tranqueira, já cheirei cola, acetona, meia com chulé, já cheirei muita coisa, irmão. Mas, irmão, pastor Diego, vê se você concorda comigo, meu pastor. É doideira ou não é você servir um Deus que a pessoa te ofende e Deus manda você orar por essa pessoa? Irmão, doido não é quem está no mundo, não. Os meninos às vezes da rua tentaram me intimidar na casa nova que eu fui morar lá, e os caras vêm, tipo, sabe aqueles malandros assim, tipo, que parece que o negócio é deles lá, e não sei o quê. Aí apareceu um cara lá que todo mundo tem medo na rua, Diaconisa Bianca. Aí os meninos falaram assim, não, porque a gente tem medo deles. Eu falei assim, vocês não tem que ter medo dele não, vocês têm que ter medo de mim, que vocês não me conhecem. Eu falei, se eu orar aqui, esse negócio aqui fica uma bagunça. Irmão, Deus, ele sapeca todo mundo nesse lugar. Esse Deus que a gente serve, se houver um Deus, fala assim, ei, ora por quem te persegue, fazei o bem para aqueles que te odeiam. Ah, irmão, que Deus é esse? Quem está lá fora é doido ou é nós que está aqui dentro? É nós que está aqui, irmão. Falei, sai de onde você está. Eu não sei se acontece com você, eu gosto de ser sensível a Deus, eu gosto de ser sensível ao Espírito Santo.
Às vezes você está nos lugares inimagináveis. Aí Deus para e fala assim, ó, dá 10 reais para fulano. Você fala, pô, mas o cara não é morador de rua, não está pedindo dinheiro. Aí você olha para a cara de fulano, a pessoa está bem maquiada, a pessoa está bonita, o cabelo escovado, o platinado está em dia, a escova está ok, mas Deus fala assim, ó, está abatido, está triste, diga que eu amo. Você fala, cara, é só doideira seguir esse Deus. Mas por que Abraão precisou ter coragem? Porque ele não sabia para onde estava indo. Ei, posso te fazer uma pergunta? Será que se Deus falar para você hoje que vai mudar a tua vida 2 vezes, você tem coragem para entrar nessa jornada? É porque a gente está falando aqui de Abraão, parece que está uma coisa distante. Ei, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Ele nos chamou, aleluia. Ele não sabia para onde estava indo. Agora, sabe o que eu acho interessante? Eu sou um líder que forma outros líderes, eu sou um pastor formador de líderes. Então muita coisa na minha mente, o Alex, eu penso de maneira estratégica. Se Deus tivesse me chamado e falado assim, vai para um lugar, a primeira coisa que eu ia pensar, eu ia fazer um planejamento, uma rota. Não é assim que a gente faz? Você recebe seu dinheirinho, pelo menos eu acredito que você faz isso. Se você não faz, você está perdendo tempo para prosperar, você está perdendo a chance de prosperar. Você não pode pegar seu dinheiro e sair pagando conta. Você tem que saber como gastar seu dinheiro antes dele vir na tua mão. Esse é o segredo da prosperidade. Amém? Vamos crer que você está fazendo assim. Então chegou dia 5, no dia 30 você já sabe como é que está o seu dinheiro. Ó, vai sobrar X, ô glória. Isso aqui é para guardar, não é para a esposa comprar Mary Kay, não é para ela comprar promoção de sapato. Isso aqui é para guardar, aleluia. E você vai deixar ali, planejamento. Então quando a gente olha para esse texto, a familiaridade, Rafa, com a área, com o percurso, daria para Abraão se planejar, para se preparar para os desafios. Porque olhe para mim e redobre a atenção. Quem já assistiu o filme antigo aqui, Game of Thrones? Quem já assistiu Game of Thrones? Quem já assistiu aqui Robin Hood? Existia uma coisa nos tempos antigos chamados salteadores. Os salteadores eram bandidos, ladrões que se escondiam em certas áreas do caminho que os peregrinos e viajantes andavam para saqueá-los, para roubá-los. Sabe o que Deus fala? Vai andando que no meio de caminho eu te falo onde que é. Abraão poderia ter falado assim, pô Deus, mas só me dá uma dica aí, porque eu vou evitar aquele percurso X, aquele percurso Y. Não deu. Então Abraão precisou de coragem por isso. Simplesmente, o que Abraão fez? Ele colocou a sua fé em ação. Olha para quem está do seu lado, não ria para ele não, diga para ele assim, vai ter hora que você vai ter que pôr a fé em ação. Diga para essa pessoa, por gentileza. Irmão, Abraão não se deu ao luxo de se planejar para os desafios que ele ia enfrentar. Abraão, ele não pôde se preparar para os problemas que ele enfrentaria, ele teve que partir. Segundo, viu por que precisou de coragem? Porque ele teve que deixar o seu pai e os parentes. Para a gente falar hoje de deixar parente é tranquilo, mas eu falo sem problema. Eu tenho muito tempo que eu não vejo meu pai. Quem aqui deixou de ver alguns idosos ou pessoas de mais idade por causa da pandemia? Teve alguém que deixou de ver? Levanta a mão aí, você deixou de ver? Você não deixou de ver, porque você ligou de vídeo, no WhatsApp, você mandou texto. Só que na época de Abraão, falar de deixar família, por isso que esse texto agora, irmão, ele nunca mais vai ser o mesmo na sua mente. E sabe como eu amo pregar, irmão? Eu gosto de pregar quando eu trago um entendimento diferente para você, que qualquer outro pastor, para pregar esse mesmo texto, ele vai ter que ter trabalho para te convencer, irmão. Abraão teve que deixar os seus parentes na época dos patriarcas. Diga comigo, na época dos patriarcas. E todos nós sabemos que a nossa identidade está ligada à nossa família. Quem nós somos, a nossa identidade está ligada à nossa família. Enquanto ele estava vivo, o patriarca era o cabeça das gerações que se seguiriam. Foi dito a Abraão que ele deixasse a parentela e a casa do pai. Na época patriarcal, era mais ou menos como se Abraão estivesse pedindo o divórcio da família.
não era tão simples como nos dias de hoje. Abraão sairia com seus pertences e nunca mais veria os seus parentes. Uma coisa é você estar chateado com um parente depois de uma briga de fim de semana, de Natal, porque colocaram uva passa no arroz, porque colocaram maçã na maionese. Se eu estou no lugar desse da briga, irmão, uva passa no arroz, maçã na maionese. A Bianca está com cara de que põe maçã na maionese. Não faça isso não, filho, não põe não? Então pode me chamar que eu vou jantar lá, viu? Agora você sair para nunca mais, Silvia, ver parente, é outra coisa. Na era patriarcal. Agora quando a gente fala de sair da sua parentela, quantos amigos que você conhece jovens que têm o desejo de ser pregador, de ser itinerante, de tocar, ter uma banda e fazer sucesso pelo mundo? Eu tinha esse desejo. Isso para um jovem, para uma pessoa nova, é uma coisa até que tranquila, porque ela pensa na vida dela sem a sua base, sem a sua estrutura. Mas nós estamos falando de um homem que já não era jovem para se aventurar, para sair sozinho. Ele já estava bem estabelecido. Ele já tinha edificado uma boa casa. Ele tinha laços profundos com a sua família, que ele estabeleceu através de décadas. Diga aleluia por isso. Mas a Bíblia vai dizer que ele deixou tudo isso e a sua família para se tornar o que diz em Tiago capítulo 2, versículo 23. Abraão foi chamado amigo de Deus. Ele precisou de coragem. Terceiro, bispo, por que Abraão precisou de coragem? Ele precisou de coragem porque ele tinha que deixar a casa que ele tinha edificado para si mesmo em Harã. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero repetir isso aqui para você. Eu quero ser repetitivo propositadamente. Abraão tinha 75 anos, diga 75 anos. Uma coisa é você ter um devaneio para viver algo novo quando você tem 20 anos, 15 anos, 25 anos, 30 anos. Só que Abraão tinha 75 anos. Naquele tempo você pode até questionar assim, bispo, as pessoas viviam mais tempo. Sim, mas mesmo assim ele já estava próximo da sua velhice. Ele já não era um jovem. E a Bíblia vai dizer isso em Gênesis capítulo 21, versículo 2. Se você quiser anotando, você pode anotar. A Bíblia vai dizer, irmão, nessa descrição, que foi mais ou menos quando Abraão tinha uma idade de 100 anos. Diga comigo bem alto, bem forte, 100 anos. Então Abraão ele tem que deixar tudo, Cláudio, sem uma garantia de que ele conquistaria tudo de novo. Então é até poético quando a gente lê, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe por quê? Porque a gente lê na perspectiva de que Deus honrou Abraão. Mas eu quero que você entenda a perspectiva de um cara ter que sair da onde ele estava para ir para um lugar que ele não tinha garantias de que daria certo, de que ele não sabia o que aconteceria. Ele partiu sem nenhuma garantia, mas ele estava buscando uma recompensa, porque Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10, se der para colocar para mim por gentileza, filho, o Ezequiel, Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10, vai falar o que Abraão tinha em mente quando ele sai. Ele não tinha garantias, e muitas vezes é isso que a gente quer ter, quando a gente serve a Deus. Eu quero ter garantias. É muitas vezes isso que a gente quer ter quando a gente se casa. Eu tenho um filho querido que eu fiz ele na época de escola. Eu pensava que eu ia viver pro resto da vida com a mãe dele. E muitas vezes a gente pensa nisso, a gente quer garantias. E tem pessoas que hoje, mesmo servindo a Deus, nos procuram e dizem assim, olha bispo, eu só vou perdoar se ele me garantir que ele nunca mais vai ser esse chato. Já parou para perceber isso? Olha aí para tua esposa, olha para teu marido aí e diga assim, não tem como garantir nada. Diga para ele assim, não tem como garantir, irmão. A gente não tem garantias. Se com Deus a gente não tem garantias, a gente quer ter garantia com uma pessoa que está do seu lado. Olha o que diz o texto, capítulo 11, versículo 9 e 10, filho, por gentileza, versículo 9 e 10. É muito poderoso Abraão nessa perspectiva. Oh glória. Pela fé Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Vai lá, versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é... Isso aqui é muito poderoso, irmão.
pois ele esperava uma cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é... Ou seja, a promessa que ele estava esperando não era de uma cidade fortificada. Ele estava falando assim, cara, Deus está desenhando essa cidade com as próprias mãos para mim habitar. Isso é poderoso, irmão. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, você já vai aplaudir o nome do Senhor. Tem muita gente que está querendo que você se enquadre num projeto que já existe. Só que o que Deus está falando aqui é que você vai ter que ter coragem para acreditar que o que Deus vai desenhar para você ainda não existe na ótica humana. E se você for sensível para obedecer, você vai viver aquilo que Ele desenhou e preparou para você. Aleluia, se você crê nisso, aplaude o nome dEle. Aleluia, por isso, irmão, que aqui na ADAP não tem esse negócio, bispo, o pessoal está fazendo tal coisa lá, está dando certo, vamos fazer. Irmão, o que Deus tem para a gente é isso aqui, ó, cujo arquiteto e edificador é Deus. O que eles estão fazendo lá para mim, irmão, não quer dizer nada. Abraão poderia sofrer, porque ele diria assim, ele poderia dizer, poxa, tive que sacrificar tudo aqui, será que essa cidade que eu vou vai ser melhor, vai ser maior? Vai ter mais recursos? Só que a esperança de Abraão estava em Deus, no que Deus iria proporcionar para ele, amém? E de maneira breve, querido, eu quero refletir sobre 3 aplicações práticas para a gente. Eu sempre instruo o pastor Diego, os meninos que pregam aqui, os pastores. Toda vez que você ouvir um sermão, você precisa aprender isso, irmão. Por isso que quem congrega aqui vai ficando mais exigente, porque a gente vai ensinando você a ser chato, amém? Se você come uma boa picanha, irmão, você vai querer no restaurante pagar lá R$150 para jantar com a tua esposa, para comer aquele colchão duro? Você vai querer, sim ou não? Então, depois que a gente come o que é bom, a gente podendo, a gente quer sempre comer o que é bom, sim ou não? Então o sermão, toda vez que você ouvir um cara pregar, e essa pregação não te levar a ter que executar o que você está ouvindo, essa pregação não serve, ela não tem sentido. Amém? Quando eu ouço uma pregação, essa pregação precisa me levar a uma ação. O que eu tenho que fazer depois que eu sair da igreja, do YouTube, ou da onde quer que esteja ouvindo? Eu preciso aplicar, praticar. Então vamos lá. Deus, irmão, não está chamando você diretamente para você largar sua pátria, largar os seus parentes. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui. A primeira coisa prática que você precisa aprender no sermão de hoje, você precisa estar disposto a seguir Deus aonde quer que Ele te chame para ir. É a primeira coisa que a gente aprendeu com Abraão. Deus chamou ele e falou assim, ó, sai do meio de todo mundo. Só que o que eu quero refletir com você? O nosso chamado hoje é diferente, mas de maneira evidente, clara, cristalina e pura. Nós somos chamados. Todos que estão aqui são chamados. Chamados por quê, bispo? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, nós somos chamados pelo Evangelho. E nós somos chamados a dar uma resposta. Ser chamado através do Evangelho não significa, presbítero Isqueiro, ouvir a palavra e crer nas promessas de Deus. Não é isso. O que significa, muitos acreditam que essa resposta ao Evangelho é suficiente para ser salvo. Ô bispo, eu levantei minha mão um dia lá, aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, eu estou salvo. Ó, não é bem assim não. Ei, Tiago capítulo 2, versículo 20 ao 24, vai dizer que não é somente pela fé que a gente é salvo. Mas você pode me questionar e dizer assim, bispo, mas lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos salvos pela graça. Agora olha o que diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9. Isso que dá quando o cara é preguiçoso. Ele pega um texto na Bíblia e ele paralisa ali, ele para ali. O bispo, a gente é salvo pela graça. Ei, pega lá então, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9, vai dizer assim, se não obedecermos o Evangelho, pagaremos a pena da destruição eterna. Eu preciso entender o chamamento do Evangelho para a minha vida hoje. Se eu não obedecer, então não é só fé, é fé e obedecer. Por isso que Jesus disse que aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Eu preciso entender que há uma responsabilidade. Eu preciso estar disposto, diga comigo, eu preciso estar disposto a seguir Jesus. Aonde quer que Ele me chame.
Porque se não obedecermos o Evangelho, pagaremos a pena da destruição eterna. Hebreus capítulo 5, versículo 9, vai dizer que Jesus é para todos aqueles que lhe obedecem a fonte de salvação eterna. Abre para mim aqui, filho, Hebreus 5, 9. Eita, Ezequiel, hoje eu estou arrebentando com você, filho, é muito texto. Mas já é bom que ele já entra assim, já para ficar bom, diga aleluia. Primeiro dia dele, irmão, mais de 40 versículos, aí nós quebra o menino. Vai tendo paciência aí, amém, gente? O primeiro dia dele aí vai ser uma vitória. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Então nós precisamos entender, ô bispo, eu estou salvo, olha, a graça de Jesus na minha vida é poderosa. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe... Posso falar isso aqui? Eu vou até falar escondido para você não jogar um negócio em mim. Tem gente que está achando que vai para o céu só porque Deus ama ele. Vai não, irmão. Desculpa a triste notícia que eu estou te dando aqui. Você pode amar Jesus, mas não quer dizer nada se você não obedece. Ô glória. Os irmãos do glória a Deus chegou. Os irmãos do aleluia tá aí. O bispo, Jesus me ama. Te ama tanto que ele vai te mandar para o inferno. Não vai deixar você estragar o céu. Vou falar, minha esposa já está ali assim, ó. Sabe os cameramen que fica por detrás falando assim, corta, corta, corta. Não, vou falar. Se eu não obedecer, não adianta nada, é um amor mentiroso. É um amor falso, fingido. Por isso que um casamento que um homem manda dentro da casa não dá certo. Por isso que um casamento que a mulher manda dentro da casa não dá certo. É uma obediência mútua. Tem dia que eu preciso ceder para minha esposa, tem dia que ela precisa ceder para mim. Nunca vai dar certo se só tua esposa tiver que ceder. Nunca vai dar certo se só o marido tiver que ceder. E aí eu vejo a graça caminhando nesse sentido com a obediência. Um dia Deus ele te derrama graça, mas no outro ele quer que você obedeça. Você só quer se pegar na graça e se pendurar como se fosse um trampolim, meu irmão? Diga aí, você tem que obedecer também. Diga para a pessoa que está do seu lado aí. Se a gente quiser ser salvo, irmão, a gente precisa obedecer a palavra. Você quer ser salvo, irmão? Obedeça a Bíblia. Antes de obedecer o seu pastor, obedeça a Bíblia. Nunca obedeça um pastor que não obedece a Bíblia. Eita glória! Eu preciso obedecer, irmão. Lembra de Maria? Esse texto aí também agora já vai ficar diferente na tua cabeça. Lembra quando acabou o vinho? Maria chamou os copeiros da festa e falou assim: façam tudo que ele, faça tudo que ele. Ou seja, o segredo não é só crer em Jesus. Crer até os demônios acreditam. Ô bispo, estava indo mó bem, hein, meu? O senhor está estragando a noite de domingo, hein? Os demônios acreditam também, mas eles obedecem? Qual a diferença de alguns que estão dentro da igreja para demônios? Nós precisamos refletir sobre isso. Pessoas que congregam em igrejas, que comem da ceia, que são demônios, que só creem em Jesus, mas não o obedecem. Não vivem de acordo com aquilo que professam. Posso falar isso aqui? São pessoas que falam muito bem daquilo que fazem muito mal. Você conhece alguém assim? Só fala muito bem daquilo que ela não pratica nada, mas ela fala. É um moralista. Vamos ser sinceros? Você conhece alguém que fala assim: eu amo Jesus, mas esse negócio de ir para a igreja para mim não dá. Você conheceu alguém que queimou o filme de Jesus? É o que o texto está dizendo. Eu não posso só me apegar à graça, mas eu preciso obedecer. Então olhe para mim e redobre sua atenção. Você precisa entender que você tem que obedecer ao chamamento de Jesus para você. Não é fácil.
Olha aqui para mim, talvez você teria hoje vários lugares para ir. Dani, talvez você teria lugares para ir hoje, mas decidiu estar aqui hoje, glória a Deus por isso. Levi, você teria lugares para estar indo, mas você decidiu estar aqui. Eliane, você teria lugares para ir, filha. Eu poderia estar namorando agora, irmão, lá na praça de alimentação do Center Norte, do Internacional, beijando essa loira linda, irmão. Pagando de gatinho com uma loira dessa, de unha feita, comendo um Outback. Mas eu estou aqui, irmão, para a glória de Deus, cumprindo o chamamento de Deus. Você está aqui cumprindo o seu chamado. Não é fácil. Irmão, eu não acredito, eu vou dizer para você, eu não acredito nesse negócio de... Eu não vou falar isso não, deixa. O bispo, o cara se acidentou, capotou o carro 3 vezes, tomou 2 tiros, está nos últimos minutos lá. Tem perdão? Tem. Mas, irmão, falar de salvação é complicado. Você acha que se o cara precisasse de mais um mês, Jesus não daria? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. No céu não vai ter porta giratória como tem no Bradesco e no Itaú. No céu não vai ter anjo com a espada desembainhada de fogo para deixar entrar ou sair. Sabe como eu acredito que vai ser o céu? Não está na Bíblia, diga comigo, não está na Bíblia. Isso é viagem do pastor. Não, eu já falo assim porque você vai sair daqui entendendo o que eu estou falando. Não está na Bíblia, diga, não está na Bíblia. Não, diga isso, irmão, por favor, não está na Bíblia. Eu preciso que você repita isso, porque você não vai sair replicando isso. É o que eu acredito, isso aqui é uma viagem minha. O céu vai estar lá aberto, lá você vai falar, ô, o céu, hein, meu? Ah, eu vou entrar aqui, hein? Oxe, quero ir para o inferno, não quero nada. E você vai entrar e não vai ter ninguém, não vai ter porta giratória, não vai ter ninguém ali para dizer se você pode ou não pode entrar. E você vai entrando. Aí daqui a pouco você vai ver um ali, santo, santo, santo. E você vai ver outro cantando, você vai ver outro chorando, você vai ver outro alegre, outro feliz. Você vai ver um povo se abraçando. Aqueles que nunca desejaram o céu na terra não se sentirão confortável lá. Você vai até chegar e dizer assim, pô, aqui é legal, é bacana, o pessoal é feliz, mas aqui não é para mim não. O céu não vai fazer sentido para quem nunca desejou ele aqui na terra. Por isso que eu não acredito. Irmão, não, bispo, Jesus vai salvar a pessoa no último minuto. Não vai, irmão, porque a pessoa quer ser salva com medo de ir para o inferno, não porque deseja de morar no céu. A pessoa não vai ser salva porque o medo dela é de ir para o inferno, não é o desejo de morar no céu. Nós precisamos falar sério sobre isso, irmão. Eu sei que isso aqui não vai atrair multidões para querer me ouvir, mas nós precisamos falar sobre isso. A seriedade do compromisso em servir a Deus. Porque se essa pessoa precisasse de mais um mês para se converter, você acha que Jesus não daria mais um mês? Jesus já te livrou de tanta coisa, já livrou tanta gente de tanta coisa, não ia livrar o cara do acidente, não ia livrar o cara do tiro? Então nós precisamos entender a responsabilidade das Escrituras, irmão. Então, pense bem a respeito disso a partir de hoje. Não, no meu último momento, no meu último suspiro eu vou pedir perdão, no meu último suspiro eu vou confessar o meu pecado. Não, você quis guardar o seu pecado escondido, você não quis confessar. Você não quis. E muitas vezes você vai querer pedir perdão no último momento com medo do tinhoso, com medo do gramunhão. Não é por amor a Cristo. Posso falar isso aqui? Quem aqui acha que conhece? No Facebook você deve ter muita gente, mas quem aqui pelo menos pensa assim, bispo, eu conheço, de conhecer, você não precisa ser amigo, mas que você pega na mão e cumprimenta na rua, pelo menos 500 pessoas. Levante a mão aí, bispo, eu conheço pelo menos 500 pessoas, 200 pessoas. Eu preciso que você levante a mão aí. Quem conhece aí pelo menos 200 pessoas, 500 pessoas? Posso falar uma coisa para você? Dessas 500, no mínimo 450 vão para o inferno. E eu provo com a Bíblia. Quer que eu provo? Eu estou sendo generoso. De 500 pessoas, pelo menos 490 vão para o inferno. E nós estamos pregando com um Jesus maravilhoso. Jesus está mandando
arriviria para o inferno, não está subindo ninguém para o céu, e nós estamos falando assim, não, Deus é bom. Ei, calma aí. Quer que eu te provo? De 500 pessoas que você conhece, 490 estão com um pé na cova para ir para o inferno. Quer que eu te provo? Deus muda? Sim ou não? Ele é o mesmo ontem, hoje? Você lembra de um homem chamado Abraão, que estava orando por um parente dele que estava em Sodoma e Gomorra? Uma cidade inteira corrompida pelo pecado. Abraão ora assim: Senhor, se tiver 50 justos, você vai destruir a cidade? Sabe o que Deus falou? Abraão, se tiver 50, eu não destruo por amor de 50. Aí ele fala assim: vai que em Sodoma tem um povo meio perturbado e não tem 40. Senhor, se tiver 40, o Senhor vai destruir a cidade? Abraão, por amor aos 40 justos, eu não vou destruir. Aí Abraão era amigo de Deus, ele fala assim: Jeová, chega aí, deixa eu só te dar esse papo aqui, mano. É que eu estou um pouco preocupado, porque tem um pessoal lá que é meio terrível. Se tiver 20 pessoas lá em Sodoma, 20, você não vai destruir. Sabe o que Deus responde? Abraão, se tiver 20 justos em Sodoma, eu não destruo por amor aos 20. Só que Abraão ainda estava preocupado porque ele conhecia Sodoma. Ele diz assim: Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor teria coragem de poupar aquela galera toda lá, não matar ninguém? Sabe o que Deus responde, irmão? Se abisme. Abraão, se tivessem 10 justos em Sodoma, eu não destruirei a cidade. Só que Abraão quis ter certeza. Abraão, eu acho que era brasileiro, irmão. Pensa num cara bom de papo. Ele fala assim: Senhor, se porventura tiver 5 justos em Sodoma, o Senhor pouparia a cidade? Sabe o que a Bíblia diz? Nosso Deus é top demais. Ele diz: Abraão, se tiverem 5 justos em Sodoma, eu poupo a cidade inteira por amor aos 5. Me diga o que aconteceu com Sodoma. Então eu estou sendo generoso na conta que eu estou fazendo para você, porque numa cidade inteira não ter 5, dos 500 que você conhece, 501 vai para o inferno. Diga assim: Deus me defenda. É que a gente está falando de um assunto forte de maneira leve. Tá dando para entender? Pô, se tinha 5 justos, por amor aos 5 ele não destruiria a cidade foi destruída. Agora eu posso piorar um pouquinho? Você achou que não podia piorar, né? Posso piorar? Jesus, ele falou para mim e você: ai daqueles que conhecem o Evangelho, ai daqueles que são servos de Deus e que mesmo assim continuam vivendo uma vida de engano. Haverá maior rigor para eles do que para Sodoma e Gomorra. Então eu preciso estar disposto, sabe ao que, irmão? A seguir Deus aonde Ele me chamar. Você precisa mudar de vida, irmão. Você precisa acordar. Você não vai para o céu só porque tem medo de ir para o inferno. O céu não vai fazer sentido para quem não ama Jesus. E você vai se arrepender. Porque a Bíblia diz do rico e Lázaro. Puxa, mudou tudo, né, pastor? De manhã foi uma outra mensagem, irmão. Meu Deus, eu preguei o mesmo sermão, mas é totalmente diferente de manhã. Olha para o teu irmão aí e diga para ele assim: quem sabe é você que Deus está livrando do inferno? Diga para ele aí. Quem sabe é você, quem sabe é eu? Tem glória aí? Falar de inferno é ruim, né, irmão? Vamos mudar de assunto, amém? Amém? Nem amém eles dão, hein? Meu Deus do céu. Só que agora o próximo tópico é um pouco pior ainda. Eu posso falar? Eu preciso estar disposto para seguir o Evangelho. Segundo, isso aqui é polêmico, irmão. Posso falar? Eu vou até respirar, irmão. Falar aqui bem devagarinho. Diga comigo assim: a segunda coisa que eu devo fazer hoje. Diga comigo assim: eu. Bate no peito assim com carinho, diga: eu preciso estar disposto a colocar Deus acima da minha família. Isso aqui, irmão, vai dar
Posso te fazer um pedido? Nem me procura no fim do culto, irmão. Nós não estamos aqui para concordar, nós estamos aqui para eu pregar e você decide se vive ou não, amém? Abre para mim aí, Ezequiel, Mateus capítulo 10, versículo 34, 35, 36 e 37. A segunda coisa que você precisa estar disposto hoje a fazer é colocar Deus acima da tua família. Preste atenção que eu não estou falando de você colocar a igreja na frente da tua família, não é isso. Uma coisa é a pessoa perder o casamento por causa de muitos compromissos dentro da igreja, o que eu acho errado. Aqui nós ensinamos, em primeiro lugar vem o quê? Em primeiro lugar vem o quê? Em segundo lugar vem o quê? Em segundo lugar o quê? E em terceiro? Em terceiro? E em quarto? Olha só, a igreja vem em quarto, irmão. Aqui o povo já sabe da visão, conhece. Agora vamos lá o que Jesus diz. Diga comigo assim, ó, palavras de Jesus. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. 35. Eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sogra. É a Bíblia, tá, irmão? Não é eu não. É a Bíblia. Eu vim para fazer com que o homem fique contra o pai, a nora contra a mãe e a nora contra a sogra. 36. Os inimigos do homem serão os da sua própria. 37. Diga comigo, ai. É você que vai ler, não vai ser eu. Vamos contar, até 3 e você vai ler bem alto, bem forte. 1, 2, 3. Posso falar uma coisa para você? Se você tiver que renunciar à tua família para seguir a Cristo, sabe o que a Bíblia diz? Faça. Tem muito homem vivendo uma vida vergonhosa, muita mulher vivendo uma vida vergonhosa, usando a família como desculpa. Bispo, eu só não faço, eu só não sirvo, eu só não me entrego a Deus por causa da minha esposa, por causa do meu marido. Larga a esposa, larga o marido. Ei, não é qualquer um que vai subir aqui para poder pregar isso, eu sou o seu pastor. Eu quero que você entenda onde eu estou querendo chegar. Eu não estou falando para você largar a tua mulher se você tem problema muitas vezes para vir para o ensaio, pastor. Tem que chegar aqui 5 horas da tarde, tem compromissos diversos dentro da igreja. Ei, não é isso que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando, Levi? É se um dia, a Patrícia está repreendido em nome de Jesus, é uma conjectura. A Patrícia fala assim, ó, você decide, ou eu, ou esse negócio de você ir para a igreja, querer matar a tua fé. Sabe o conselho que eu te dou? Diga para ela assim, vá com Deus. No dia que a minha mulher, no dia que o seu marido, no dia que a sua esposa disser para você, ou eu ou o seu Deus, você já tem que saber a resposta que você vai dar. Ele é incomparável, ele é insubstituível, e ele diz, aquele que ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. O que Abraão fez? Ele teve que sacrificar toda a tua família, pelo chamado que Deus havia feito para ele. Agora isso aí é difícil? Claro que é. Por isso, posso falar isso aqui? Por isso que você que está solteiro, escolha bem com quem você vai se casar, para não ser uma pedra pesada amarrada no teu pescoço que vai te jogar dentro do rio. Eu preciso tomar cuidado. Você que é homem que está aqui, nós ensinamos, você tem que discipular sua esposa, seus filhos. Por isso que aqui ninguém fica dando bronca no filho de ninguém, ninguém fica corrigindo o filho de ninguém. E aí se eu pegar alguém corrigindo minha filha aqui, minha filha tem pai, minha filha tem pastor, quem discipula minha casa, os meus filhos sou eu. Bate no peito um homem que está aí e diga assim, é o meu papel. Você que é mulher, sabe, a mulher de Deus, esse é o seu papel. Eu sei que são temas delicados que a gente está tocando aqui, mas você precisa de coragem em dias de medo. Eu preciso ter coragem.
Eu devo colocar Deus acima de todos. Minha filha, ela sabe. Esses dias ela teve que ir dormir chorando. Ela sempre deita um pouquinho. Eu não sei os outros pais aqui, mas eu sempre deixo ela deitada, Nani, um pouquinho com a gente, antes da gente pegar no sono. Por quê, Rafa? Ela é pequenininha, ela já tem 7 anos, mas a gente sempre vê assim, não, minha princesinha, né? E aí quando eu vou me deitar com a minha esposa, ela sempre fica lá um pouquinho. Ela cochila, eu pego ela e levo ela para a cama dela. Só que nesse dia, a gente estava trocando carícias, eu e minha esposa, ela me deu um beijo, ela ficou enciumadinha. Eu falei, Aí ela é... Não, minha filha é terrível. Ela fala, é assim que vocês tratam uma criança, deixando esquecida, abandonada? Eu falei, nossa, aí se formou de atriz na Globo, eu não estava sabendo não. Eu falei, filha, você está aqui junto com a gente, mas vocês vão ficar se beijando? Eu falei assim, filha, para começar, primeiro vem a tua mãe, depois você. A prioridade aqui é a tua mãe, não é você. Meu irmão, que ela deu um chilique. Eu sou muito prático, como todo bom pai, o que eu fiz? Ela começou a dar chilique, eu dei-lhe uma na bunda e falei, vai pro teu quarto. Para ela entender que não tem conversa, ela não pode estar em primeiro lugar. E o problema de muitos casamentos é isso. O cara coloca a esposa antes de Cristo. Se você pegar minha filha lá agora, antes de terminar o culto, pergunte para ela, fala, como é que é na tua casa? Quem vem primeiro? Ela diz assim, Jesus. E depois? Ela diz assim, a mamãe. E depois? Eu. Agora, nós precisamos entender e falar sobre isso. Por que muitos casamentos acabam? Posso falar isso aqui? Bispo, tem criança, vamos dizer quase criança. Se você deixa o seu filho muito tempo no celular, ele já deve saber de mais coisas que você até. Você já parou para pensar se o seu casamento de repente não está aquelas coisas porque de repente os filhos são mais prioridade do que o seu casamento? Você não consegue ter um momento de prazer intenso com a tua esposa, com o teu marido, porque as crianças já não deixam mais? Eu preciso saber as prioridades. Eu preciso saber as prioridades. O que a Bíblia está dizendo é que Deus é minha prioridade. Eu não posso jamais trocar o meu Deus por qualquer um que esteja ao meu lado. Agora, você vai entender por que Jesus ele disse, não pensa que eu vim trazer a paz, não. Eu vim trazer o quê? Espada. Vem colocar um contra o outro. Por quê? Porque imagina como minha esposa vai se sentir se ela olhar para mim e falar assim, mas eu não sou a prioridade na vida dele. Nunca vai ser. Jesus sempre vai ser mais importante. E é muitas vezes aí que vai ter o problema. Por quê? Porque um homem, ele vai arrumar uma guerra dentro de casa para colocar muitas vezes a esposa no lugar dela, a mulher, uma guerra dentro de casa para colocar o marido no lugar dele, os filhos. Eu me lembro quando eu me converti, foi uma guerra, porque eu fui criado dentro do catolicismo. Minha mãe me criou dentro da igreja católica, foi uma guerra. Mas eu tinha minhas convicções, eu precisava continuar firme com ela. Hoje, graças a Deus, eu vivo em paz. Mas ele diz, não pensa que eu vim trazer a paz, eu vim colocar filho contra o pai contra o filho. Porque aquele que ama mais o pai e o filho do que a mim, não é digno de mim. Você começa a entender agora que o céu não é para quem tem medo de ir para o inferno, o céu é para quem quer passar a eternidade com Jesus? Posso fazer uma pergunta aqui? Será que você vai para o céu mesmo? Vamos fazer aqui uma enquete? Diga para mim, o que você já perdeu por amor a Cristo? Já perdeu um amigo? Já perdeu dinheiro? Alguém que te devia, não queria te pagar e você, em vez de arrumar confusão, você falou assim, eu vou perdoar isso aí, por amor a Cristo. Já perdeu? Já perdeu o teu ego? Quantas vezes, irmão, para eu viver bem com a minha esposa, ela viver bem comigo, ela teve que perder. Eu tive que perder. É só fazer a conta. Você tem perdido algo por amor a Cristo? Para a gente poder finalizar, se coloque de pé. Diga comigo assim, a primeira coisa que eu preciso fazer. Eu preciso viver o chamado de Deus para minha vida. Segundo, você tem que colocar Deus acima de qualquer coisa. Você precisa colocar Deus acima de todas as coisas. Acima de pai, de mãe, de filho, de esposa, de empresa, de carro, de casa. Deus tem que estar acima de tudo. E o terceiro, você precisa entender que você é um estranho nessa terra.
Aleluia. Você não só tem que reconhecer isso, mas você tem que viver de acordo com isso. Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que se abstenham dos desejos da carne, os quais combatem contra a sua alma. É uma luta constante. A minha carne, a minha alma sempre vai lutar. Não vai para o culto, não ora, não leia a Bíblia, não jejue. Eu não posso satisfazer os desejos da minha carne, porque a carne sempre vai guerrear contra o Espírito. É isso que Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quando quero fazer o bem, eu faço o mal. E quando eu quero fazer o mal, na verdade eu nem quero fazer o mal, eu já consigo fazer o mal. Eu não entendo o meu jeito de agir. Quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal. Quando eu penso em fazer algo que é bom, o mal está comigo. Ele diz: não satisfaçam os desejos da carne, que combatem contra a alma. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a gente não pode se conformar com esse mundo, mas a gente tem que se renovar. Se renovar. Filipenses capítulo 3, versículo 20, vai nos lembrar que a nossa pátria está no céu. Aleluia. Ou como lemos em Hebreu capítulo 11, versículo 10, a cidade que tem fundações, cujo arquiteto e construtor se chama Deus. Aleluia. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos passageiros e precisamos de coragem, irmãos, para aceitar o que foi pregado nessa noite, para entender que nós devemos aceitar o chamado de Deus para a nossa vida, para colocar Deus acima de todas as coisas, para começarmos a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? O nosso lugar é o céu. Abraão estava disposto a deixar o conforto, a deixar a família para servir o seu Deus. Nós temos que estar prontos a sacrificar aquilo que o Senhor nos pedir. Deixa eu te fazer uma pergunta, faça um balanço do seu cristianismo, da sua vida com Deus. O quanto você tem sacrificado, o quanto você tem perdido por amor a Cristo? Posso te falar uma coisa, irmão? Não vai ser fácil. Servir a Deus vai ter hora que vai te machucar. Servir a Deus vai ter hora que vai te doer. Servir a Deus vai ter hora que vai te tirar do teu conforto. Servir a Deus vai ter horas e momentos na sua vida que vão te fazer chorar. Mas no final, irmão, vai valer a pena. Eu nunca vi escrito que seria fácil, mas eu sempre vi escrito: persevera até o fim, quem perseverar será salvo. Quem perseverar será salvo. Ao campeão eu dar-te-ei uma coroa incorruptível. Só que nós temos que prestar atenção no seguinte: o texto diz: ao que vencer. Se você pode ser chamado de vencedor, é porque você estava competindo. E você não está competindo contra a carne e sangue, você está competindo contra você mesmo. Quero te convidar a orar. Feche os seus olhos.